aqui, no Santuário Nacional, que há 15 anos teve início a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Com o tema Discípulos e Missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida, o evento foi realizado entre os dias 13 e 31 de maio de 2007. A abertura foi feita pelo Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito. A Igreja tem a grande tarefa de guardar e alimentar a fé do povo de Deus e recordar também aos fiéis deste continente que, em virtude do seu batismo, são chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. A 5ª Conferência foi um dos grandes acontecimentos da Igreja Católica na América Latina, sendo um momento de reflexão, colaboração e comunhão com a Igreja Universal e com o Papa. O documento de Aparecida, como é chamado, é fruto da conferência e trata de diversos temas de interesse de todos os católicos, como a família, a evangelização no século XXI, a dignidade humana, as relações entre a Igreja e a sociedade globalizada, entre outros. Como o próprio documento afirma, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho é um novo caminho, um novo passo na Igreja. E é claro que a gente quer aprofundar ainda mais nesses 15 anos de história do documento aqui de Aparecida. E por isso, nós estamos recebendo aqui Dom Joel, que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro e também é secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, minha cara, uma saudação a você e a todos da família Aparecida que nos acompanham. Explica um pouquinho pra gente, Dom, porque a gente sabe que foi feito um documento. Porém, como é que esse documento é montado? Existe uma síntese antes? Porque quem está em casa às vezes fica curioso para saber. O documento ele é o resultado de um processo muito grande de consulta às dioceses, que por sua vez consultam paróquias, movimentos, e são feitos geralmente 2 instrumentos de trabalho. Um primeiro, que se reflete sobre ele, são mandadas as contribuições, um segundo que é tratado dentro da conferência. Quem cuidou de todo esse processo na Conferência de Aparecida foi o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, porque é a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. O documento não começa do zero dentro da conferência, ele tem todo um preparo. Eu me lembro, a conferência foi em 2007, 2005 na Colômbia, lá na sede do CELAM. Eu participava das reflexões sobre igreja e missão no século XXI. E como é que as diretrizes foram elaboradas para o documento de Aparecida? A partir de uma intuição que o CELAM apresentou ao Papa Bento XVI e esse, por sua vez, confirmou em torno do lema, do tema discípulo missionário de Jesus Cristo para que os povos tenham vida. Cada itemzinho desse lema reflete um pouco daquilo que você está chamando de diretrizes. Em torno de Jesus Cristo, formar discípulos missionários. Jesus para si e Jesus para os outros. E o resultado é que haja vida em meio a tanta dor, tanto sofrimento e tanta morte nas diversas realidades de América Latina e Caribe. Bom, como o documento de Aparecida ele foi determinante para a Igreja, como é que ele funcionou para que a Igreja também funcionasse a partir dele? Vamos botar o verbo no presente? Vamos, porque como é que ele funciona? 15 anos depois, e as palavras não são minhas, são do Papa Francisco, o documento de Aparecida ainda não foi totalmente esgotado, eu diria, totalmente compreendido, porque Aparecida nos coloca numa nova dinâmica de compreensão da fé e de compreensão do ser igreja, do viver a fé, do viver a igreja. Em termos de igreja do mundo inteiro, não apenas de América Latina e Caribe, a figura do Papa Francisco é fundamental.
Eu me lembro, eu estava por causa da Jornada da Juventude, que seria logo depois, em julho, ele começou o início do pontificado em março, então eu estava em Roma para conversar já com ele. E eu me lembro muito bem, ele dando o documento de Aparecida a alguns chefes de Estado, dizendo, preste atenção, principalmente no capítulo que fala dos pobres. Portanto, a incidência de Aparecida é muito grande. Depois, o Papa Francisco publica Evangelii Gaudium, que é o documento, comparando um pouquinho, a Constituição do Pontificado, a Carta Magna do Pontificado de Francisco. E ele mesmo, em audiência, já disse a mim e a outros bispos da presidência da CNBB, e disse, é Aparecida, não tem outro. E no Brasil, última etapa, é as nossas diretrizes gerais, que desde 2008 vem amadurecendo e tentando perceber a riqueza presente em Aparecida. Dom Joel, podemos dizer então que o documento de Aparecida, naquela época, vislumbrou um momento, né, no que estava acontecendo, vislumbrou um futuro e o futuro se faz o presente nosso hoje a partir daquele documento. É isso, e eu diria, ainda tem mais futuro por aí. Ainda tem mais para colher. Aparecida é um documento em 10 capítulos, que recolheu inúmeras preocupações do continente. Uma, por exemplo, que pouco se fala, a unidade, o relacionamento dos países de América Latina e Caribe em função das causas comuns. Ou a questão ambiental, que só em 2015, com a Laudato Si, acabou ganhando destaque. Só essas duas, o quanto ainda de futuro nós teremos. Por isso, quando o CELAM consultou o Papa Francisco se faríamos uma 6ª conferência do Episcopado Latino-Americano, o Papa Francisco disse não, fiquem com a 5ª, mas com uma conferência eclesial, bispos, padres, leigos, conversem exatamente em torno de Aparecida, para tirar lá esses tesouros que ainda estão por lá. Então, podemos dizer também que os frutos ainda, né, do documento, como o senhor está bem dizendo, ainda existem e são frutos que ainda vão ser plantados e serão colhidos ainda, né? Agora, para a gente poder deixar isto prático para quem nos acompanha, quais os frutos para a Igreja no Brasil e no mundo esse documento já colheu? Primeiro, a consciência de que o processo catequético, ele precisa ser um processo que considere a iniciação à vida cristã. Ajudar as pessoas a serem discípulas missionárias num mundo que já não é mais aquele de séculos atrás em que você vivia numa sociedade dita cristã e, por exemplo, a própria família transmitia a fé. Hoje, em torno do fenômeno de pais que não batizam os filhos, isso é só um exemplo, você percebe que é preciso repensar a catequese. Segundo, o conceito de missão, que não é mais a missão lá, naquele país onde não se vive o cristianismo. Hoje, missão é aqui, ao alcance da minha mão. Hoje, quem nos assiste é destinatário e responsável pela missão. Isso só para dar 2 exemplos fundamentais. Terceiro e último, que a Igreja no Brasil considera fundamental, a experiência de igreja em pequenas comunidades eclesiais. O documento de Aparecida, ele abriu então os olhos e as portas para muitas realidades, não é? E a partir então dessa realidade contemporânea, pós-moderna que estamos vivendo, a gente vai direcionando, né, o nosso caminho. E o senhor acredita que com base em toda esta modernidade da vida, precisamos, a partir do documento, também nos modernizar ou pelo menos nos aproximar mais perto, né? Chegar mais próximo da dona de casa, do jovem, da criança, para a partir daí então fazer, como o senhor disse, essa missão mais próxima, essa missão ao nosso alcance? Você imagina, eu vou usar uma imagem
muito própria. Você chega diante da geladeira com fome, você abre a geladeira e tem muita coisa lá dentro. E aquele momentinho em que você para pensar, como é que eu estou, o que é que eu preciso, posso e devo pegar aqui dentro. O que determina o acesso ao documento de Aparecida é a vida. Uma vida hoje marcada, por exemplo, por violência, por pobreza, por indiferença, só para dar 3 exemplos duros, fazem com que a nossa leitura de Aparecida acabe se tornando contemporânea na direção de é preciso escutar mais as pessoas, é preciso escutar os que nunca foram escutados e é preciso perceber que 15 anos depois existem situações que naquele tempo ou não existiam em 2007 ou existiam e não eram sequer percebidas. É preciso, sabe quando você joga uma pedra no mar e as ondas vão se abrindo? É preciso sempre esse processo de alargamento no alcance do anúncio do Evangelho. Dom Joel, muito obrigada, viu, pela presença aqui conosco, por nos contar um pouco de como devemos enxergar o documento de Aparecida, porque muitas das vezes nós, leigos, e a grande maioria que nos acompanha aqui na TV Aparecida é a maioria de leigos, nós, leigos, achamos que é um documento única e exclusivamente que diz respeito apenas aos bispos, apenas aos padres, mas não, diz respeito a todos nós que somos igreja. E é muito importante conversarmos com o senhor para esclarecer para quem está em casa também que o documento de Aparecida, sim, diz respeito a todos nós enquanto igreja, né? Diz respeito até a quem não pertence à igreja, porque trata de inúmeras questões, exemplo, família. Não são só os católicos que constroem família, mas diz respeito a todo ser humano que quer um mundo melhor, firmado nos grandes valores humanos e que, naquilo que tem de positivo, são os valores da fé também. E o quão importante foi esse documento ser criado há 15 anos e estar hoje nas nossas mãos, né? Sem dúvida. A sua pergunta, o seu comentário revela o quanto o Espírito Santo esteve presente em tudo isso. Sem dúvida. Obrigada, viu, pela presença do senhor aqui conosco. Eu espero que você aí de casa tenha gostado também de conhecer um pouquinho mais. Afinal, a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente entende. E é por isso que nós trazemos aqui no Família dos Devotos para você um pouco mais do conteúdo a respeito do documento de Aparecida, redigido há 15 anos atrás e que se faz tão atual até os dias de hoje.